Todas as noites as crianças vão para a cama e pensam que veem monstros nas sombras, embaixo da cama ou escondidos atrás da porta do armário. Nós ignoramos esses medos, atribuindo-os à imaginação. Uma noite em 2005, no entanto, uma garotinha em Idaho viu algo que ela achou incomum. Horas depois, sua vida mudou para sempre e uma comunidade foi atormentada pela tragédia mais chocante de sua história. Esta é a história aterrorizante da família Graham e de sua filha mais nova, Shasta. Olá, amantes do verdadeiro crime! Você está aqui no canal Serial Crimes e hoje vamos mergulhar em um dos casos mais chocantes e trágicos da história, o sequestro de Shasta Brown. Imagine você viver uma vida normal até que um pesadelo se torna realidade. Shasta, de apenas 8 anos, e a sua família foram atingidos por uma onda de terror que desafiou a imaginação. Neste vídeo vamos explorar os detalhes sombrios desse caso e a coragem extraordinária de Shasta e as consequências que abalaram uma comunidade inteira. Prepare-se para uma jornada de emoções intensas, reviravoltas inesperadas e a busca pela verdade. Fique conosco até o final, pois a história de Shasta é uma lição de resistência e esperança em meio ao caos. Mas antes de iniciarmos o caso, já deixa aqui o seu like, se inscreve aqui no canal para continuarmos crescendo cada vez mais, ok? Larga o dedo aí que eu vou começar aqui. Enquanto estava deitada na cama em 15 de maio de 2005, Shasta Brown, de 8 anos, pensou ter visto alguém escondido em seu armário. Ao ver a menina assustada, o irmão de Shasta, Dylan, que era apenas 1 ano mais velho, ofereceu conforto e a abraçou até que ela adormecesse. Mas no meio da noite, Shasta acordou com sua mãe chorando, falando que ela precisava acordar, pois alguém estava em casa. Junto com Dylan, Shasta seguiu a mãe até a sala de estar, onde seu mundo desmoronou. Na sala de estar da casa de Shasta, em Wolf Lodge, Idaho, um homem estava de pé ao lado do seu padrasto e de seu irmão mais velho, chamado Slade. Eles foram amarrados nos pulsos e tornozelos e silenciados com fita adesiva na boca. O homem usava um par de óculos de visão noturna e estava vestido todo de preto, incluindo luvas pretas, e em sua mão havia uma espingarda. Ao descerem, o homem amarrou a mãe de Shasta da mesma forma. Shasta e Dylan foram levados para fora e deixados no gramado enquanto o agressor voltava, onde estavam os familiares mais velhos. Shasta estava muito assustada e lá de fora ela ouvia batidas e gritos de dor, mas não sabia o que estava acontecendo. Os sons horríveis que Shasta ouviu de dentro de sua casa foram os horríveis momentos finais de sua mãe, seu padrasto e seu irmão Slade. O homem que entrou em sua casa os espancou até a morte, um por um com um martelo. Shasta, no entanto, não saberia disso até que o próprio assassino lhe contasse mais tarde. Mas por que Shasta e Dylan foram poupados? Eles não sabiam. Após sair de casa, o assassino os colocou na traseira de um Jeep Cherokee e eles foram levados a um acampamento. Os dois não sabiam o que aquele homem faria com eles. Apenas os mantiveram em cativeiro e nas 6 semanas seguintes, períodos em que foram transferidos para pelo menos 2 acampamentos diferentes, Shasta e Dylan foram repetidamente torturados e abusados. Depois de algumas semanas, o assassino parecia cansado de Dylan e o matou a tiros. Embora o assassino alegasse mais tarde que foi um acidente, Shasta disse que seu irmão foi baleado na cabeça a queima-roupa. Além disso, a tentativa inicial do atirador falhou e Dylan foi forçado a pedir misericórdia enquanto o assassino recarregava a arma, mirava e acabava com a sua vida. Shasta, então, ainda foi forçada a ajudar o assassino de Dylan a embrulhar e queimar seu corpo. Alguns dias se passaram antes que a menina de 8 anos ouvisse uma pergunta assustadora. Como você quer morrer? Perguntou seu sequestrador. Você tem 2 opções. Eu posso atirar em você ou você pode ser estrangulada até a morte. Shasta pensou por um momento antes de responder e falou: eu quero que você me estrangule. Ao mesmo tempo, a menina sabia que pedir para ser sufocada faria com que ela ganhasse tempo. Com isso, Dylan a colocou no chão, colocou uma corda em volta do pescoço dela e começou a apertar. Ela sentiu que não poderia respirar, viu tudo branco em sua volta.
até que falou a frase que salvou sua vida. Por favor, não Jet, ela implorou. Ela apelidou o assassino de Jet, cujo nome verdadeiro era Joseph Edward Duncan III. Ouvir isso da menina fez com que o homem parasse por um momento e poupasse a sua vida. Foi então que Joseph disse a Shasta: eu não sei porquê, mas quando você me chama assim, eu posso sentir que você realmente se importa comigo. Dizendo isso, ele soltou a corda em volta do pescoço dela e ele estava chorando. E apesar de sua pouca idade, Shasta sabia que a reação do seu sequestrador significava que ela havia conquistado a confiança dele e que ela poderia começar a manipulá-lo. E em 2 de julho de 2005, 51 dias depois de assassinar a família dela e sequestrá-la, Joseph levou Shasta a uma viagem que ele dizia que seria para conhecer a sua mãe. Quando eles chegaram, pararam em um restaurante e lá um homem reconheceu a Shasta imediatamente. Ele a olhou e ela acenou com a cabeça para ele. O homem que reconheceu Shasta no restaurante informou uma garçonete sobre a situação. A polícia foi chamada e os funcionários se posicionaram na entrada para impedir que Joseph saísse. Depois de uma espera tensa, os oficiais chegaram e Shasta soube que seu pesadelo finalmente havia terminado. Um policial caminhou atrás da garçonete em direção à mesa em que os dois estavam e perguntou à menina quem ela era. Shasta respondeu que se chamava Katie, ainda com medo do que poderia acontecer com ela enquanto Joseph estava por perto. Shasta deu o nome falso porque achou que era o que ele gostaria que ela fizesse. A essa altura, porém, Joseph sabia que tinha sido pego e falou para ela dizer o verdadeiro nome ao policial. Quando Joseph Duncan atacou a família Brown em 2005, ele já havia passado a maior parte da sua vida na prisão. Em 1978, quando ele tinha 15 anos, ele abusou de um menino de 9 anos sobre a mira de uma arma. Ele foi enviado para Jesse Dudley Boys Ranch, que é uma instituição voltada para o tratamento e reabilitação de jovens, geralmente adolescentes, que enfrentaram problemas comportamentais e emocionais. E lá ele contou aos terapeutas que havia abusado sexualmente de até uma dúzia de outros meninos. E em 1980, Duncan sequestrou e abusou de uma garota de 14 anos, mais uma vez sob a mira de uma arma, e foi condenado a 20 anos de prisão. Ele foi libertado no final dos anos 90, mas foi preso novamente nas 2 vezes por violações na liberdade condicional. Na época do assassinato dos Grannies, Duncan estava fugindo para evitar a acusação de molestar 2 meninos em um playground de Minnesota. Joseph Duncan foi julgado perante o Tribunal do Condado de Kootenai em um grande júri federal. Ele foi acusado, entre outras coisas, de sequestro resultando em morte, abuso sexual agravado de menor, exploração sexual de uma criança resultando em morte e 3 acusações de assassinato em 1º grau. Em 27 de agosto de 2008, Joseph foi condenado à morte. As evidências apresentadas nos julgamentos de Duncan foram tão horríveis que os jurados receberam aconselhamentos de psicólogos depois das audiências. Entre muitas evidências perturbadoras estavam vídeos de 33 minutos de Joseph agredindo Dylan Brown enquanto o homem e a sua vítima estavam nus. Ele dizia: "O diabo está aqui, garoto, o próprio diabo, e ele gosta de ver crianças sofrerem e chorarem." Também foi revelado após a prisão de Joseph que seu ataque à casa da família Brown foi premeditado. Ele alegou ter visto os jovens Shasta e Dylan brincando em trajes de banho fora do quintal e, percebendo que era perto de uma rodovia, começou a vigiar a casa e planejar seu crime. Depois de tudo, Shasta se viu sozinha e tinha que lidar com o trauma inimaginável dos eventos pelos quais passou. Ela começou a desenvolver um transtorno alimentar muito jovem, começou a se machucar e ela começou a beber aos 13 anos, a usar drogas e a sair com pessoas bem mais velhas. Apesar das dificuldades de sua adolescência, Shasta Brown gradualmente construiu uma nova vida para si mesma. Ela ainda mora em Idaho e divide uma casa com 5 filhos pequenos com Michael, seu marido, e trabalha como governanta supervisora em um hotel local. E assim concluímos a angustiante história de Shasta Brown, uma verdadeira sobrevivente que enfrentou um dos piores pesadelos que uma criança pode imaginar.
Sua coragem e resiliência nos lembram da importância de ouvir e proteger as vozes mais vulneráveis em nossa sociedade. Se você se emocionou com essa história e quer saber mais sobre casos semelhantes, não se esqueça de deixar aqui o seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal, né, pessoal? Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre crimes reais. Qual é a sua opinião sobre o caso de Shasta? Deixe nos comentários. Até a próxima e lembre-se, a verdade pode ser sombria, mas é sempre importante. Até a próxima sexta.